lá. Segundo o IPEA, a taxa de desemprego no país caiu no segundo trimestre deste ano. A maior queda no desemprego de abril a junho de 2019 foi entre jovens de 18 a 24 anos. O levantamento do IPEA revela que a taxa passou de 26,6% para 25,8%. O estudo mostra que a queda ocorreu por causa da expansão de 1,7% da ocupação nessa faixa etária. Ainda segundo o Instituto, de julho de 2018 até julho deste ano, foram criados 521 mil novos empregos formais. O IPEA avalia que a melhora na atividade econômica no segundo semestre deste ano deve fortalecer o mercado de trabalho. E saiba como fica o tempo para essa sexta-feira com as informações da TV Clima Tempo. Como previsto, várias áreas do estado de Minas Gerais registraram baixíssimos níveis de umidade relativa do ar na tarde da última quarta-feira. Eu separei aqui alguns dos menores valores registrados pelo Instituto Nacional de Meteorologia. Na região da Chapada Gaúcha, Unai e São Romão, a umidade relativa do ar chegou a 10% na hora mais quente do dia, 12% de umidade em Montes Claros, 11% em Montalvânia e em Belo Horizonte, a umidade relativa do ar chegou a 13%. Várias outras áreas do Sudeste também tiveram baixos níveis de umidade relativa do ar na tarde da última quarta-feira, mas áreas de instabilidade conseguiram se formar sobre o sul do estado de São Paulo e inclusive choveu. De acordo com dados do CEMADEM, o acumulado de chuva em Iguape chegou a 10,8 milímetros e em Registro choveu 8,4 milímetros. No decorrer desta sexta-feira, o avanço de uma nova frente fria em direção à costa da região sudeste do Brasil vai deixar os estados de São Paulo e do Rio de Janeiro em situação de pré-frontal. Isso significa que as temperaturas ficam mais elevadas com a aproximação do sistema e pode ventar moderado em várias áreas desses dois estados, inclusive nas capitais. A chuva deve vir a partir da tarde em grande parte do estado de São Paulo, mas de forma extremamente isolada. Também pode chover na região da Grande São Paulo, em áreas do sul do estado de Minas Gerais e em áreas próximas ao Vale do Paraíba Paulista e Fluminense. Nesses locais, a chuva deve vir a partir da tarde, pode vir acompanhada de raios, mas não há alerta para temporais. O tempo vai ficar mais instável sobre áreas do Vale do Ribeira e litoral sul do estado de São Paulo. Na região de Santos, o dia começa com sol entre muitas nuvens e ao longo da tarde pode chover, mas sem risco para temporais. A chuva deve acontecer de forma mais frequente em áreas próximas ao Vale do Ribeira, mas mesmo assim sem alerta para chuva forte. Na região do Grande Rio, dia de sol forte e muito calor à tarde, mas durante o fim da tarde e início da noite, com a aproximação da frente fria, o vento deve mudar de direção e aumenta a nebulosidade na capital fluminense. Nas outras áreas do Sudeste, inclusive em Belo Horizonte e também em Vitória, dia de sol forte e muito calor à tarde e não há expectativa de chuva. E olha só, apesar da aproximação dessa frente fria, eu ainda destaco os baixos níveis de umidade relativa do ar, principalmente sobre o Triângulo Mineiro e também na região de Belo Horizonte, onde os níveis podem ficar abaixo dos 20% nas horas mais quentes do dia. Falando das temperaturas, a mínima prevista em São Paulo nesta sexta é de 18, a máxima chega aos 36 graus e no Rio mínima de 20 e máxima de 38 graus. E aconteceu na manhã desta sexta-feira o aniversário de 23 anos do Hospital e Maternidade Amador Aguiar, em Osasco. Mas estamos muito felizes por mais um ano de vida e pelas conquistas que a gente vem apresentando, né, nas melhorias do atendimento, nas ampliações dos ambulatórios de especialidade, né, e estamos atendendo realmente as demandas da população, né, a complexidade que dia a dia ela aumenta, né? As reivindicações, elas são naturais, a gente sempre encara elas com respeito, principalmente quando elas são construtivas. Quando são pessoas que utilizam o serviço, tem algum ponto que ela acha que pode melhorar e aponta um caminho.
Agora, na política, sempre tem aqueles que fazem críticas destrutivas e fazem daquele mecanismo uma ferramenta política. Para esses, eu não considero os pleitos, porque tudo que você fizer, nada vai estar bom. Agora, aqui na nossa maternidade, a gente tem investido bastante. Não é à toa que nesses 23 anos de maternidade Amadora Aguiar, já nasceram quase 140 mil pessoas aqui. Nós estamos com uma média de nascimentos que chega a 550 a 600 todos os meses. Quando a gente assumiu o governo, ele tinha 400, 450 nascimentos por mês. Ou seja, aumentou a confiabilidade pela pesquisa que a gente fez aqui e o grau de satisfação. Tanto que pela primeira vez nesses 23 anos, a gente tem uma mortalidade aqui na maternidade que é inferior a 2 dígitos, que era uma meta a ser alcançada e é o que é recomendado pela Organização Mundial de Saúde. Então, parabenizar aqui os profissionais da maternidade, porque graças a ele, pela primeira vez na história da nossa maternidade, a gente atingiu a meta que é recomendada pela Organização Mundial de Saúde. E hoje é dia das dicas da Doc Saúde. Olá, pessoal! Se tem uma palavra que eu uso no consultório todos os dias é essa: protetor solar. 2 palavras então, né? Já que eu falo tanto, hoje eu vim aqui propor uma espécie de quiz para vocês. Eu vou fazer 6 perguntas que eu explico para os pacientes no consultório para saber se vocês estão realmente prestando atenção em mim. Atenção aqui em mim. Depois, eu quero que vocês deixem aqui nos comentários quantas das perguntas vocês acertaram, ok? Então vamos lá. Questão número 1. Verdade ou mito? Protetor solar com cor protege melhor do que os que não têm cor? Verdade. Além da proteção do FPS, a cor do filtro traz uma segunda pele, protegendo ainda mais do sol. Próxima pergunta. Não ficou bom essa próxima porque eu mudei de câmera e não sabia o que falar. A diferença do FPS 30 para o 90 é mínima, então eu posso comprar um protetor 30. Verdade ou mito? Verdade, pessoal. A diferença entre os 2 protetores é muito pequena. O índice de proteção varia muito pouco entre os filtros com FPS 30 ou 90, então os FPS 30 já estão adequados. Pergunta número 3. Em dias de chuva, não é necessário usar filtro solar. Mentira! Que loucura, gente! O filtro solar ele deve ser usado todos os dias, faça chuva ou faça sol, porque os raios do sol eles estão presentes no nosso dia a dia com chuva, com sol, com frio ou com calor. Então, o uso do protetor solar deve ser diário, independente do tempo ou da temperatura. Continuando, minha gente, o quiz de número 4. Para eu estar protegida do sol, basta que eu aplique o filtro solar uma vez por dia. Mentira, mas essa foi fácil mesmo. A duração do filtro solar é de cerca de 2 horas. O correto, então, seria a gente reaplicar o filtro a cada 2 horas. Se vocês não conseguirem fazer isso, porque a gente às vezes tem uma rotina diária um pouco corrida, pelo menos a gente orienta que vocês coloquem de manhã, a hora que sair de casa, antes do almoço e repita o uso no meio da tarde. Posso usar o protetor solar em creme, gel ou até mesmo em base ou pó? Verdade! Hoje não existe desculpa para não usar o filtro solar. Tem para todos os gostos. Tem base, tem gel, para pele seca, pele oleosa, neutra, com cor, sem cor, em pó, em base, enfim. Você só precisa escolher a forma que te agrada mais e usar o filtro solar. Essa próxima eu quero ver quem vai acertar. Existem 2 índices que qualificam o protetor solar, o FPS e o PPD. Verdade? O FPS mede a proteção do raio UVB, que dá o vermelhidão de pele, enquanto o PPD mede a proteção do raio UVA, que causa manchas e envelhecimento da pele. Para ser considerado adequado, o PPD deve ser de pelo menos 1/3 do FPS, ou seja, um protetor solar 30 deve ter pelo menos 10 de PPD. Então, gente, quantas questões vocês acertaram? Deixem um like e a resposta no comentário e divulguem a informação. Te espero na Docs. E agora você confere a coluna Fala a Verdade com o jornalista Nilson Martins. Oi, amigos!
Torres, é o seguinte, a Sabesp agora, a partir de agora em Osasco, vai ter 5 dias de prazo para consertar os buracos que ela provoca nas nossas ruas aí. É uma vergonha, sempre foi uma vergonha nós pagarmos uma água com valor alto, um esgoto com valor, como se tivesse tratamento de esgoto, e a maioria das ruas da cidade, o esgoto vai para alguns lugares aí, como córregos, e não é tratado. E a Sabesp sempre prometendo para nós que vai modificar, mas nunca modifica. E agora, num projeto da própria prefeitura, numa revitalização de contrato, o contrato da Sabesp de Osasco venceu, então foi prorrogado por mais 25 ou mais 30 anos. Mas teve umas cláusulas, umas condições impostas pela prefeitura, e quem me falou isso foi inclusive o prefeito de Osasco, Rogério Ulisses, que viriam muitas mudanças, e nessas mudanças agora está o respeito com o que faz nas nossas artérias, nas nossas ruas. Fez o buraco, tem 5 dias de prazo para tampar o buraco na mesma qualidade que foi encontrado o asfalto ali, tá certo? Se não fizer, vai ter que refazer de novo e vai ter alguma multa. Eu não tenho o valor da multa, mas já está aqui nos jornais aí, inclusive estou lendo pelo diário aqui, Sabesp tem até 5 dias para consertar asfalto danificado por obras. O prazo também vale para as concessionárias, não é só para a Sabesp, como a de energia, de gás, a Comgás, internet, TV a cabo, que danificaram as ruas. Está previsto na lei sancionada pelo prefeito Rogério Ulisses a partir do projeto do vereador Alex da Academia. Parabéns, vereador. É isso aí. Continue trabalhando desse jeito que está ótimo, está legal. Vamos fiscalizar, sim, essas organizações, essas empresas de economia mista, como é o caso da Sabesp, que é ligado ao governo de São Paulo, que vem para Osasco, mas que trabalhe certinho aqui. E que pare de faltar água lá no meu pedaço, na minha região do Padroeira. Meu Deus do céu. Acaba às 9 da noite, só volta às 6 da manhã, todo santo dia. Vamos resolver isso aí. Um abraço a todos. E fiscais da Agência Nacional do Petróleo estão percorrendo os postos de gasolina de todo o país para verificar se houve aumento abusivo no preço do combustível. Quem dirige sabe bem o peso que o combustível tem no orçamento, né, Paulo? Essa semana, fiscais da Agência Nacional do Petróleo estão percorrendo as bombas para verificar possíveis aumentos injustificados nos preços. Os postos que forem flagrados praticando preços abusivos podem receber multas que chegam a R$1 milhão. Bastou a disparada do preço do barril do petróleo para postos de combustíveis do Distrito Federal aumentarem os preços na bomba. E para Almir, que é taxista, a mudança repentina pesou no bolso. Essa semana eu já abasteci de 4,41 litros. Estou pagando quase para trabalhar. E não foi só o Almir que se sentiu prejudicado com o reajuste. Após várias denúncias, a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis resolveu intensificar a fiscalização nos postos de combustíveis da região. Fiscais percorreram nesta quinta-feira 320 estabelecimentos que foram notificados a apresentar à agência notas fiscais das últimas semanas. Segundo a ANP, o preço é livre e o fornecedor pode estipular o valor que quiser. Só não pode se aproveitar e aumentar de forma abusiva o estoque comprado a preço antigo sem justificativa, como tem acontecido aqui no Distrito Federal. A gente está fazendo essa análise, vai verificar se há indícios de irregularidades e vai instruir o processo e encaminhar para os órgãos competentes para verificar essa questão específica de abuso dos preços. Mais informações você acompanha durante a nossa programação. Um bom final de semana e até lá!